Hidan, o Adorador de Jashin, ou o Imortal da Akatsuki. Ele foi um ninja renegado de ranking S, que desertou da Vila Oculta das Fontes Termais, e mais tarde se juntou à Akatsuki, a organização mais perigosa do mundo ninja. Lá ele formou dupla com o Kakuzu e juntos conseguiram capturar algumas bijus. Mesmo com um certo desagrado mútuo entre os dois, eles conseguiram trabalhar juntos. Além disso, ele é um fiel seguidor de Jashin e sempre está oferecendo sacrifícios, que no caso é a morte de outras pessoas em troca da imortalidade. Então no vídeo de hoje vamos conhecer a história completa do Hidan. Mas você sabe de uma história muito interessante? A sua e a do like. Poxa, essa sim é uma história que eu gosto de contar. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E assim você me ajuda a trazer mais conteúdos assim. E ainda recebe tudo em primeira mão. Uma via de mão dupla, não é mesmo? Bom, então sem mais delongas, bora para o vídeo. A história do Hidan começou bem antes da primeira aparição dele na série. Ao tomarem conhecimento que um ninja renegado da Vila das Fontes Termais tinha desenvolvido a imortalidade, o líder da Akatsuki mandou o Kakuzu, o Orochimaru e o Zetsu para ir atrás dele e assim recrutá-lo para participar do grupo. Após muita resistência e depois de ter travado uma batalha com os outros ninjas renegados, o servo do Jashin topou entrar para a organização. Com isso, ele se torna um membro da Akatsuki. Já em Naruto Shippuden, a primeira vez que o Hidan é visto foi em forma de holograma. Foi junto com os outros membros da Akatsuki para selar o Shukaku. Quando Zetsu renuncia à presença do inimigo, ele é o primeiro a se oferecer para lutar contra ninguém mais e ninguém menos que o Maitogai. No entanto, o Kizami fez o mesmo, alegando querer se vingar do ataque que eles fizeram a Konoha há 3 anos atrás. O Pain acabou concordando, visto que o ex-espadachim da névoa tinha mais chakra e assim por consequência seria o mais adequado para a missão. Isso causou um aborrecimento no Hidan, que se ofereceu novamente quando os novos adversários chegaram, mas o Pain designou o Itachi para isso. Coitadinho do Hidan, só queria lutar. Bom, depois a Akatsuki começou a mandar todos os integrantes para capturarem as bijus, e após ser colocado para fazer dupla com o Kakuzu, eles foram vistos na primeira missão deles, nos esgotos de Kumogakure, com o objetivo de capturarem a Duas Caudas. Inicialmente, o Nukenin ofereceu a Yujito-ni, a Jinchuriki da Matatabi, a opção de se entregar, afirmando que a fé dele não lhe permitia lutar contra um adversário, apenas para deixá-lo meio morto. Ou seja, o Hidan quis dizer que ele só luta para matar. A Kunoichi recusou e se transformou na besta, mas a dupla conseguiu derrotá-la e entregaram o corpo da jovem para o Zetsu, e depois seguiram viagem. Ao chegarem no País do Fogo, o Kakuzu levou o Hidan a um templo para que pudessem capturar e cobrar a recompensa de um monge, o Shiruki, que como vimos na história era um grande amigo do Asuma Sarutobi. O Shiruki e os outros monges do Templo do Fogo foram abatidos, e o Hidan repetiu o mesmo ritual demorado, assim como havia feito com a Yujito-ni. Depois, os dois viajaram com o corpo do monge para a estação de troca mais próxima. Enquanto o Kakuzu só pensava no dinheiro que ganharia, o Hidan reclamava, pois eles precisavam continuar viagem para capturar outra biju. Quando chegaram à estação de troca, inicialmente o Hidan disse que ficaria de fora, pois não gostava que a estação estivesse localizada em um banheiro que cheirava muito mal. Mas depois ele decidiu esperar na porta. Enquanto o Kakuzu esperava pelo dinheiro, o Hidan foi cercado pelo Asuma, pelo Shikamaru Nara, o Kotetsu Hagane e o Izumo Kamizuki. Apesar de ter sido imobilizado e ter sido esfaqueado com 2 kunais, o Nukenin agiu como se nada tivesse acontecido. Em seguida, o Kakuzu chega para ajudar o companheiro de equipe e pede para que os ninjas de Konoha se afastassem, mas o Hidan pediu para que deixasse aquela batalha com ele. Sendo assim, o Kakuzu saiu e o Hidan trocou alguns golpes com Asuma e eventualmente conseguiu um pouco de sangue do adversário. E assim, ele deu início à maldição, antes mesmo que o Asuma conseguisse reagir. Sem perceber o que tinha acontecido anteriormente, o Asuma caiu de dor quando o Hidan esfaqueou a própria perna. E quando o Nukenin estava preparado para matar o sensei do time 10, o Shikamaru o imobilizou novamente, mas tinha dificuldade em manter a sombra envolvendo o inimigo.
E como todos sabemos, o Shikamaru analisou todos os movimentos do Hidan, e assim acabou descobrindo a fraqueza dele. Sendo assim, forçou o Hidan, que tinha levado um corte na orelha, a sair do círculo e liberar o Asuma temporariamente. Para ter certeza de que ficaria livre da maldição, o Asuma acabou decapitando o Hidan. Mas, para surpresa de todos, a cabeça do ninja renegado continuava a falar. E xingar, obviamente, porque o bicho é bocudo. O Kakuzu recolheu a cabeça e colocou no lugar. Mas durante o processo de juntar as duas partes de volta, culpou o Hidan por não tê-lo deixado participar da luta, deixando o grupo de Konoha chocado com o feito. Em seguida, todos começaram a lutar. O Kakuzu com o Kotetsu e o Izumo, o Hidan entrou no círculo novamente e se conectou ao Asuma mais uma vez. O Hidan meteu a foice dele em si mesmo, atingindo os órgãos vitais do Asuma. E assim, o sensei se dobrou de dor. O Shikamaru correu para ajudá-lo, e o Hidan aproveitou a oportunidade para apunhalar mais uma vez através do coração, e assim ferindo fatalmente o Asuma, que começou a cuspir sangue, entrando em um colapso. E acreditem, o Hidan sorriu prazerosamente. O Izumo, o Kotetsu e o Shikamaru olharam com tristeza e horror, e o Shikamaru prometeu que vingaria a morte do Asuma. Mesmo os reforços chegando, já era tarde demais e o Asuma havia falecido. Uma das mortes mais tristes no universo de Naruto. Embora o Hidan quisesse travar outra luta, o Pen convocou a dupla para o selamento do Três Caudas. E assim o Hidan prometeu que cuidaria dos ninjas de Konoha mais tarde, em uma futura luta. Quando o selamento acabou, o Hidan foi para Konoha junto com o Kakuzu, e ele estava ansioso para uma nova batalha. Ao longo do caminho, os dois foram novamente emboscados pelo Shikamaru, que esperava por eles, mas desta vez acompanhado pelos seus companheiros de equipe, Ino e Choji, e também pelo Kakashi, a Sakura e o Sai. Embora o Kakuzu sempre conseguisse escapar da sombra do Shikamaru, o Hidan continuou sob controle do Jutsu e foi forçado a lutar. Aparentemente, o Kakashi tinha conseguido eliminar o Kakuzu, mas ao tentar matar o Hidan, ele viu que ele ainda estava surpreendentemente vivo. Sendo assim, o seguidor do Jashin lutou contra o sensei do time 7, enquanto a dupla dele atirava golpes no restante do grupo de Konoha. Ao reconhecer que os dois membros da Akatsuki eram muito poderosos como uma dupla, eles precisavam de ser separados. O Shikamaru então se ofereceu para levar o Hidan para longe, enquanto o Kakashi e os outros cuidavam do Kakuzu. O Hidan, preso pela técnica várias vezes, estava determinado a não cair nela novamente, e fez questão de evitar as sombras. E ao fazer isso, zombou do Shikamaru para combater de forma sorridente e distante. Embora voltado para os ataques de sombra, o ninja renegado não percebeu que o jovem apareceu de repente, perto o suficiente para desferir um soco no rosto dele, mas o Hidan bloqueou com a mão. No entanto, o Shikamaru conseguiu prender ele com a sombra, e assim foi levado para outro lugar. O Hidan foi levado para uma área que foi cercada por arames e papéis explosivos, e o Shikamaru tinha preparado com antecedência. No entanto, ele não tinha vontade de fugir, e ele atacou o adversário quando o Jutsu da Sombra desgastou. Parecia que o Nokinin havia adquirido um pouco do sangue do Shikamaru, e rapidamente formou um símbolo de maldição no chão, e começou a se transformar. Muitos achavam que ele mataria o Shikamaru ali, sem mais e sem menos, mas aí que vem o plot twist. Depois de se atacar, o Hidan ficou surpreso ao ver que o garoto ainda estava vivo e ainda tinha tentado atacá-lo. Em seguida, o ninja renegado percebeu que tinha sido enganado com o sangue do Kakuzu, de modo que ele na verdade destruiu um dos corações do companheiro de equipe. Tá vendo? Tá vendo? O Shikamaru estava preparado para tudo. Quando o Hidan tentou matar o Shikamaru novamente, ele foi interrompido pelas sombras. Com o Hidan contido, o Shikamaru cobriu o adversário com papéis explosivos e assim formou uma grande explosão, deixando ele amarrado no local. Com o Hidan incapaz de se mover, o jovem ativou uma marca preparada para fazer com que o chão debaixo do inimigo se tornasse
tornasse um buraco. Mais uma vez, o Shikamaru preparado. Sendo assim, o Nukenin foi informado que o lugar pertencia ao clã do garoto e que todos iriam garantir que o Hidan estivesse ligado a eles para toda a eternidade. E finalmente, o Shikamaru concluiu a sua vingança. Então ele lançou um isqueiro na direção de onde o Hidan estava. E vale lembrar que um pouco antes disso, no mangá, ele acende um cigarro e fuma. E ele faz isso para o espírito do Asuma. Então, o Hidan foi literalmente explodido em pedaços e soterrado. Todas as partes do corpo dele foram separadas, inclusive a cabeça, que prometeu que iria matar o Shikamaru de qualquer jeito possível. O Shikamaru fez com que o poço se fechasse com pedras, e ele prendeu o Hidan, que ficou gritando debaixo dos escombros. E vale lembrar que por falta de sacrifícios a Jashin e também por falta de nutrientes, o Hidan provavelmente perdeu a imortalidade, e não sabemos se ele já se encontra morto ou não. Apenas no anime, um tempo depois da reunião dos 5 Kages, o Kabuto conseguiu roubar o DNA do Hidan, e após confrontar o Naruto e a Sakura, o Kabuto então revive o Hidan com o Edo Tensei. Então, sob ordens do Kabuto, ele luta contra o Kakashi. E após esse pequeno confronto, o Kabuto se retira e leva o corpo do Hidan junto. No dia seguinte, com a personalidade restaurada, o Hidan mata guardas da Vila Hacho e juntamente com Deidara, que foi reencarnado com Edo Tensei, os dois começam a discutir sobre suas mortes. Mas a discussão é interrompida quando o Yamato e o Sai chegam. Depois disso, quase são atingidos por uma Bijudama do Naruto. Então, eles são recolhidos pelo Kabuto. E mais uma vez, o Hidan é convocado para batalhar contra os ninjas de Konoha. E ele estava sedento para vingar o Shikamaru, mas acabou que não teve sucesso nisso. Um ninja de ranking S fez parte da organização mais perigosa do mundo, com o poder da imortalidade, uma habilidade notável. E essa foi a história completa do Hidan, o imortal da Akatsuki em Naruto. E se você gostou de conhecê-la, deixa o like para me incentivar a trazer mais vídeos como esse. E esse tipo de vídeo dá muito trabalho, então aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Com isso, você fica por dentro de mais histórias. Na tela estão passando mais 2 histórias. Confere aí que eu garanto que você vai adorar. Valeu por assistir, beijos, fui!